Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do meu coração, tudo bem? Mais um vídeo do livro do mês, que neste meu mês eu escolhi Dom Casmurro, mas fica aí que é para concursos. Se você não me conhece, eu sou Tatiane Borges, servidora pública federal, sua aliada no estudo para concurso enquanto a vida acontece, porque a vida não espera sua posse. Gente, vamos ser breve, que eu demorei demais no outro livro que eu falo muito, né? Eu vou trazer aqui para vocês um trecho do segundo capítulo do Dom Casmurro, é bem o comecinho do livro, quando ele se apresenta, e vocês vão entender melhor porque a gente deve refletir sobre este pedacinho. Fica aí, calma. Olha o que ele diz, o Dom Casmurro, o personagem do Machado de Assis, tá, gente? Se você nunca leu. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no engenho novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio sobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes, pássaros que atomam nos bicos, blá 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 blá. Ele vai, eu não vou fazer toda a descrição não, tá? E aí o que ele fala aqui, ó? Que ele fala no fim. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. O que é isso que ele tá falando aqui? Ele pegou a casa dele, ele construiu a casa dele, ele já velho, igualzinha à casa dele que ele viveu na infância com a mãe dele e a família dele. Ou seja, ele viveu a velhice dele ali só, praticamente numa réplica da casa que ele viveu na infância. O que isso mostra pra gente, né? Um retrato emocional do personagem. E às vezes, você pode estar no mesmo lugar e não sabe. Ele está apegado ao passado. Ele não seguiu. Ele não construiu uma vida bonita de viver. Ele continua sendo aquele menininho na barra da saia da mãe, inseguro, com autoestima baixa, porque o livro, na verdade, é sobre isso. A gente pensa que a personagem, a esposa dele, Capitu, traiu ele. Eu acredito que não tenha traído. Eu acredito que a personalidade dele era fraca demais para suportar uma mulher daquele nível. E eu não sou feminista, não estou falando de feminismo. Isso é o que o livro nos traz. Ele era tão fraco, assim, ele era tão, assim, infantil emocionalmente, que depois, na velhice dele, ele continuou morando numa casa idêntica à casa dele da infância. Ele queria atar os 2 pontos da vida, velhice com a infância. Ou seja, ele não se desapegou. Ele não seguiu, ele não cresceu, ele não adulteceu, né? Ele não pagou pelas escolhas dele. Então, muitas vezes no mundo de concursos é assim, na vida, no empreendedorismo, né, nos relacionamentos, as pessoas continuam sendo aquelas criancinhas medrosas, inseguras, de autoestima baixa por algum motivo. E elas não bancam a vida adulta, elas não fazem as escolhas que vão levar elas para o próximo nível a fim de mudar e transformar a sua vida. Ele conseguiu casar com a mulher que ele amava, né? Mas assim, ela praticamente levou ele para o casamento e ele acabou com a vida dela. Eu sinto, pelo que eu li o livro, eu morro de dó dela quando eu vejo o que ele fez. E por insegurança, porque ele continuou sendo aquele menininho, apesar de ele estar formado, né, dele ser um doutor, né, dele ser um advogado e tal, ele continua sendo aquele menininho. E aí é onde eu te pergunto, você está pronto para lidar com o desconforto, eu não digo de passar um concurso, mas de estudar, de abrir mão das coisas, de se esforçar, de ter disciplina, de abrir mão de prazeres imediatos para estudar para um concurso ou para entrar num empreendimento que vai te levar adiante, que vai te fazer crescer profissionalmente?
E também como pessoa, porque o concurso público ele faz isso com a gente. Quando você tem disciplina para abrir mão de algumas coisas, né, de várias coisas, né, e tá difícil, tá sendo reprovado, você tá com dificuldade, você tá cansada, a vida tá acontecendo e você continua ali até a sua posse, isso te forja por dentro, isso te traz fortaleza interior. Não é só um cargo que vai te trazer, não é só a sua vida financeira que vai mudar, não é só a estabilidade e segurança que você vai dar para sua família e para você. Não são só sonhos financeiros, materiais que você vai realizar. Você se torna outra pessoa a partir de quando você aplica disciplina, esforço e consegue chegar num lugar adiante. E quando você não faz o que precisa ser feito, quando você continua ali só querendo que tudo se molde ao seu gosto, como é esse personagem, ele queria que tudo fosse do jeito que ele quisesse, sabe? Ele queria que, igualzinho a mamãezinha dele fazia com ele. Ele queria que fosse assim. Então, o mundo, ele não se adapta a você. Você que tem que se adaptar aos desafios. Você que precisa ter a decisão, tomar a decisão de sair da sua zona de conforto e fazer o que precisa ser feito. Olha, o concurso público, ele me moldou para ser mãe de uma criança com paralisia cerebral e eu não sabia. Por quê? Muitas vezes eu tenho que abrir mão de muitas coisas, inclusive de mim mesma. E quando a gente está num caminho de disciplina, de abrir mão, de se esforçar, aquilo vira uma parte da sua identidade. Então, quando vem uma outra dificuldade na vida que não tem nada a ver com o concurso, ou uma dificuldade da própria vida profissional, um desafio, você está mais forte para lidar com ele. Então é isso que eu tenho para trazer para você. Você quer chegar na sua velhice igual essa criatura aqui, esse Dom Casmurro? O apelido dele era Dom Casmurro, eu chamava Bentinho, porque ele era casmurro, ele era taciturno, sabe? Ele era emburrado, sabe? Era um cara amargo. Por quê? Porque fez tudo errado, não pagou o preço do que precisava pagar, né? Continuou ali querendo que o mundo se moldasse a ele, né? Foi sendo levado pela vida, né? Teve sorte de casar com a mulher que ele amava, mas porque ela praticamente foi mostrando para ele o caminho, porque a mãe dele queria que ele fosse padre, né? Então ela foi costurando ali para que ele conseguisse, porque se fosse parte dele, ele era um padre, não tinha casado, não tinha realizado nada. Então, a gente não pode ser esse tipo de pessoa, a gente tem que ser realmente o protagonista da nossa vida e de uma vida bonita. Não uma vida casmurro onde você é moado, amargo, taciturno. Não tem problema a pessoa ser séria, tá, gente? Meu marido é super sério, é sistemático. Ai, adoro me bravo. Vai ficar bravo de ouvir isso. Mas, ele não é uma pessoa amarga. Isso não tem a ver ser taciturno, ser fechado. O que tem a ver é que o Dom Casmurro, ele não era uma pessoa só fechada, ele era um cara amargo e um cara que parou no tempo. Ele inclusive construiu a casa da infância para ele viver durante a velhice. Por quê? Porque ele não pagou o preço de crescer de verdade. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Você tá aí querendo desistir, você tá achando difícil demais estudar e todas essas coisas, ou alguma coisa que você tá passando na vida? Você vai chegar na sua velhice assim? Amargo e preso ao passado, né? Se solta disso, paga o preço. Não importa se você fez as coisas erradas no passado. O que importa é o que você vai fazer daqui pra frente, porque só o que você faz agora é que vai construir o seu futuro. É muito comum na vida de concurseiro falar assim: eu não fiz uma boa faculdade, eu era um estudante ruim, eu não prestava atenção, não gostava de estudar. Você muda isso agora, você passa a gostar, como eu falei no outro vídeo. Você cresce, você toma a decisão de fazer o que é certo e de lidar com o desconforto de crescer, porque crescer dói. Essa é a reflexão de hoje, até o próximo vídeo e vem com a Tati que a vitória é certa.